Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem, dia 20 de outubro de 2025, segunda-feira, né? Sejam todos bem-vindos depois de uma semana aí de molho, né? A gente tá de volta ao que a gente mais gosta de fazer. Quero agradecer aqui antecipadamente aqui as pessoas que mandaram mensagens, principalmente Dona Hilda, Neide, que sempre estavam comigo mandando ou perguntando como é que a gente estava, mandando mensagens, né? Para vocês que não sabem, eu fui acometido de uma forte crise de sinusite, coisa que inclusive eu não tenho, uma crise isolada aí de sinusite aguda, e não fiquei bem não. Ainda estou na antibiótico terapia aqui, mas agora tá tudo certo, sem dor, sem nenhum problema nos ouvidos, na cabeça, e tá tudo certo. Então, vamos continuar fazendo o que a gente gosta de fazer aqui, né? Muito obrigado mais uma vez a todos pela paciência, né? E pelas cobranças. Cadê o programa? A gente tá de volta aí, com a graça de Deus. Que Ele abençoe você, o restante do seu dia, sua semana, que começou ontem, né? Então, aliás, eu quero até fazer um reclame aqui, gente, tá? Fiquei sabendo que de sábado pra cá, houveram 7 acidentes com perda de pneus ali em Campo Alegre, de Campo Alegre para Arapiraca, né? Dentre elas uma amiga que nos informou pelas redes sociais que perdeu, né, um pneu ali. São 7 veículos que perderam pneus naquele lugar. Reclamar aqui porque é um absurdo, uma rodovia que se diz nova, que de nova na realidade é nova porque foi feita há pouco tempo mesmo, né? Mas ontem de sábado para cá, deixou 7 pessoas com prejuízos, né? Eu, se fosse comigo, eu processava o estado, vai demorar 20, 30 anos, um dia sai, né? Tirava foto, mandava fazer perícia, mandava fazer tudo, né? A gente já paga imposto demais nesse país para ter uma rodovia teoricamente nova, mas cheia de buracos. Inclusive buracos que podem comprometer a vida das pessoas que estão passando por ali. Então fica o alerta aí a quem for responsável, quem for competente para resolver isso. Tá bom? Tá dado o recado aqui. Muito bem, tempo e temperatura agora. Arrocha não, meu filho, são 33 graus agora em Arapiraca. 33 graus, possibilidade de chuva 13%, umidade relativa do ar em 49% e ventos a 18 km por hora. Esse é o clima. 33 graus agora, tá fervendo mesmo, tá fervendo, e olha que nem chegou o verão começa dia 22 ou 21 de dezembro. Arrocha o nó, se proteja, tome água, coloque o boné, protetor solar e tudo mais. Ela tá de volta, depois de uma temporada de São Paulo, se especializando, rubro-negra feliz como eu, 3-2, né, foi pouco, e quem reclamar de pênalti, reclame lá com a CBF, tem nada a ver com isso, tá bom? Então ontem a gente comeu porco assado, foi muito bacana ver o Flamengo dar aquela lapada, tá? E aos antes, os meus pêsames, vocês, né? E de arbitragem, quem não é flamenguista sempre vai arrumar um jeitinho, aí não é problema meu, tá bom? 3-2, tô muito feliz, tá tudo certo. Doutora Guacira, boa tarde, seja bem-vinda. AVC silencioso versus ultrassom neurológico é o tema de hoje. Isso aí, boa tarde a todos. Estava com saudades já, André. Eu também. Hoje a gente, em homenagem a esse mês, que é o mês de combate ao AVC, a gente quis iniciar as entrevistas aqui com esse assunto, né? Que é bem importante, né? E que hoje em dia é um dos principais assuntos de saúde pública do mundo, né? O AVC hoje é a segunda causa de morte mundial evitável, né?
Então, tá todos os membros das sociedades mundiais de AVC tentando fazer esse alerta, esse apelo a toda a população, passando a forma informativa, né? A cada minuto, a campanha hoje, esse ano, vem com o lema de a cada minuto é importante no AVC, a cada minuto você pode salvar uma vida, e a cada minuto você tem que agir mais rápido possível para evitar a morte no AVC. Perfeito. Tá? Então, temos aí no último ano, 2024, mais de 39 mil mortes no último semestre no mundo. Então, são números alarmantes que vieram chamar a atenção de toda a sociedade, de todos os membros que são engajados na luta contra essa patologia tão letal. Tão letal, com uma taxa de mortalidade e uma taxa também de sequela muito grande, né? Morbidade. Então, falando disso, a gente veio com esse tema sobre AVC silenciosos. O que seriam esses AVC silenciosos, né? Esse AVC silenciosos são lesões mínimas causadas por alguma patologia que está inerente ainda e vão causando sofrimento cerebral, sem apresentar aqueles sintomas clássicos, né? Como convulsão, como uma hemiplegia, ou seja, uma perda de força lateral do corpo total, ou sem a perda da voz, que chamam mais atenção, né? Então, o AVC é súbito, o AVC mata. Pode ser evitável? Pode sim. Hoje em dia se vê que pode. Eles dão alguns sinais a gente que a gente passa desapercebido, né? Então, pessoas que têm fatores de risco para AVC, como hipertensos, diabéticos, pessoas que estão passando por algum problema na oncologia de câncer, ou ficaram muito tempo imobilizados em camas, acamados, essas pessoas têm que ter mais atenção em relação a outros sinais mais simples, como tontura, como perda súbita da visão, que você fica alguns minutos sem enxergar e retorna, uma cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça diferente da sua dor de cabeça comum atual, ou quem não teve nunca dor de cabeça, ter uma dor de cabeça muito forte, também pode chamar a atenção. Tonturas posturais, quando você faz rotação cervical, ou quando você levanta abruptamente de um local, está deitado e tem tonturas, né? Nem tudo é labirintite, né? Como a gente já bateu aqui nessa tecla. Então, são esses sinais de alerta simples que passam desapercebidos, como sendo também sinais vistos em outras patologias, né? E dessa forma, unindo esses sintomas com fatores de risco, a ultrassom neurológica, ela consegue dar esse passo à frente da lesão. Você consegue prever o paciente que poderá ter um AVC em breve ou estar com um AVC iminente, né? Entre os exames de imagem tem a ressonância, né? Magnética, tem a ultrassom neurológica, que é mais acessível, mais prática e sem radiação e sem contraste, como a gente sempre bate sem nenhum aqui. Preparo sem anterior. Sem um preparo anterior também, tá? Então, para isso, existem uns protocolos de exame de ultrassom, né? Que é para avaliar as doenças ateroscleróticas, que são as que causam as placas de gordura, e os microêmbolos imperceptíveis, tanto sintomatológico como em outros tipos de avaliações, tá? Que seria a ultrassom neurológica realizada nas artérias e veias jacarotas e vertebrais. A avaliação também com microbolhas, que é o teste que a gente faz do Doppler transcraniano, que é a ultrassom realizada na cabeça. E a avaliação também da vasorreatividade, ou seja, da hemodinâmica do cérebro. Como é que o cérebro está reagindo a um sofrimento que ele possa estar vindo a ter. Então, todas essas respostas você consegue encontrar nesse protocolo e consegue prever e assim antecipar o evento. Quero mandar um abraço aqui para Neide. Ela diz assim: "O Glória, meu amigo, está de volta aqui. Bom, obrigado, Deus, por trazer de volta, né? Deus te abençoe sempre, viu? Estou ligadinha. Obrigado, Neide, mais uma vez. Seja bem-vindo, né, amigo? De volta. Obrigado aí pelas palavras. Doutora, a gente aprendeu aqui com você que o AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico.
Aí o AVC silencioso, ele é mais isquêmico ou hemorrágico? Ou não existe só o hemorrágico, é só o isquêmico? O AVC silencioso, ele é mais comumente encontrado em AVCs isquêmicos, ou seja, que são microêmbolos que vão dando sofrimento e fechando alguns vasos, pequenos vasos dentro do cérebro, tá? Que dão alguns sintomas imperceptíveis. O AVC hemorrágico, ele tem outro tipo de sintomatologia. Ele é mais abrupto. Os sintomas dele são mais agudos, né? Causam mais crise convulsiva, causa mais sangramento e causa cefaleia. Então, assim, pode ser insidioso? Pode. A gente tem um tipo de AVC, que é uma trombose cerebral, que ela vai causar uma cefaleia mais insidiosa, ou seja, com a intensidade aumentada aos poucos. Aos poucos, mas dentro de um quadro subagudo de 7 a 14 dias. Tá? Mas existe, sim, também os sinais de alerta para o AVC hemorrágico, que seria a cefaleia, a tontura. Tá. Os fatores de risco, doutor, a gente pode falar sobre hipertensão, diabetes, colesterol alto, hipercolesterolemia, tabagismo. Isso. São fatores predisponentes para um AVC silencioso? Sim, todos os fatores de risco para doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares são fatores de risco para AVC silencioso também. O AVC silencioso é um AVC, só que é um AVC causado em células muito pequenas, em vasos muito pequenos que dão poucas alterações ou alterações imperceptíveis. E é isso que eu ia perguntar agora. Porque esse tipo de AVC muitas vezes ele passa despercebido pelos pacientes. Por exemplo, entender aí a ausência de sintomas evidentes e sinais sutis. E passou pelo paciente e o paciente, teoricamente, ele acha que não teve nada. Mas ele teve um AVC. E passou aquele período ali, passou uma semana, 2, e o paciente está ali com AVC. A minha pergunta depois, o que é que vem depois disso? Pode acontecer um episódio com mais gravidade, já que, entre aspas, uma porta se abriu ali? Exatamente isso, André. Então, assim, uma vez você tem um AVC, seja ele pequeno, grande, pega na monta, você tem 6 a 7 vezes e meia a mais de ter um novo evento, se nada for feito, a menos de 6 meses. Então, assim, a chance de você ter um AVC silencioso e ter logo em seguida um AVC maior é grande, né? Ela nem multiplica, nem duplica, ela é multiplicada por 7 vezes e meia a chance de você vir a ter um novo evento e em pouco espaço de tempo. E esse AVC ser mais grave, tá? Então, esse AVC silencioso são lesões causadas em células muito pequenas, em uma área muito pequena, que às vezes não dá muito sintomatologia e não é perceptível, né? Mas eles dão sinais, né? Então, sinais mais sugestivos de doenças comuns do dia a dia, que às vezes a gente não dá muito valor, uma tontura, a um mal-estar, a uma visão turva, a uma perda súbita da visão, né? Você ficou mais de que 1 ou 2 minutos sem enxergar e voltou a enxergar. Às vezes você também, se você ouve falar, não, a população fala muito assim, passou um vento e aí trouxou a boca, baixou o olho, mas quando eu fui chamar ajuda, que eu voltei, ela estava normal, já estava começando a falar. Ela teve um evento embólico, sim, importante, né? Só que durou por tempo. Então, isso causa lesão no cérebro. Às vezes, o que acontece? Às vezes, você é surpreendido quando você vai fazer uma ressonância ou uma tomografia por outra causa, até por uma causa cerebral mesmo. E aí, o médico diz, você já teve várias lesões aqui isquêmicas antigas. Mas eu nunca senti nada, né? Isso é uma prova de que os AVCs, as lesões embólicas silenciosas estão ali. Doutora, do ponto de vista diagnóstico, a importância da neurosonografia, né? Como é que a neurosonografia ela atua na detecção precoce dessas alterações? Exatamente. A ultrassom neurológica é uma ferramenta assim, eu sou até suspeita de falar que eu estou cada dia mais apaixonada, mas ela é imprescindível hoje em dia para avaliação das doenças neurológicas, tá? Ela tanto previne, ou seja, ela vê uma paciente que tem um fator de risco, que nunca teve nenhum evento cerebrovascular, mas ela
tem pais da família já teve AVC, ela tem uma pressão alta, ela tem uma diabetes, essa pessoa pode avaliar como é que estão os vasos cerebrais se estão em sofrimento, se tem uma boa vitalidade para reagir a uma resposta, a uma agressão cerebral por falta de algum oxigênio, ou por interrupção do fluxo cerebral, ou se ela tem alguma malformação que mandem microêmbrios para dentro do cérebro que vai desenvolver uma estenose ou um fechamento de algum vaso cerebral. Então, a gente consegue prever isso, né? Prever esse fator de risco. E nos AVCs silenciosos, a gente consegue entender o motivo desse paciente ter tido os sintomas silenciosos. Uhum. Ok. Doutora, outra pergunta. Né? O exame de Doppler de carótidas vertebrais, ele pode identificar risco de um AVC silencioso? Sim, é um dos principais, né? A doença carotídea, que a gente chama, né? Geralmente se chama, é a doença causada pelas placas de ateromas nos vasos... As placas de gordura. Nos vasos cervicais, que levam o sangue do coração para a cabeça. Então, se eu encontrar lá uma placa... Dependendo do estilo da placa, da forma, do tamanho, do que ela se é de gordura só, se ela já está calcificada, a gente vai avaliar o risco de cada uma que tem de promover um AVC. Uhum. E eu queria chamar a atenção de quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, pelo seguinte, gente. Existe uma doença que você pode adquirir isso com o seu hábito alimentar ou você pode adquirir isso de forma genética. Algumas pessoas não vão ter isso, outras pessoas têm demais, né? E tem mais um detalhe, às vezes você vê uma pessoa obesa e as taxas dela são, entre aspas, nessa questão da hipertrigliceríria, hipertrigliceridemia. Peraí, Peps. Hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia normais. E você vê um maguinho, tem só os ossos, se der um vento, leva a bichinha, né? Aquele cara ou aquela cara, ele tem uma hipertrigliceridemia acentuada, como o André Peps, ou uma hipercolesterolemia. Isso é genético. E o que é que acontece? Teoricamente, não há sintomas. Tá tudo certo. Você come tudo que quer, bebe tudo que quer, né? Seu corpo está transformando tudo em açúcar, meu amigo, né? E gordura. É assim que funciona a hipertrigliceridemia. Entendeu? Se você não descobrir isso, você descobre isso com o exame de sangue lá no LACEL. Você vai lá, quero fazer aqui a minha hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. E isso se faz lá. Tá? Tem os parâmetros até 200, aumentou, para minha felicidade, aumentou. O triglicerídeos é até 200. O meu já deu 1.400. Sem remédio. Ou seja, eu tenho que tomar remédio pro resto da vida, não tem choro nem vela, tem que fazer exercício físico e tal, parará, mas o remédio não pode deixar de existir. Porque vai formar o tal do ateroma, que são as placas de gordura aqui, ó, nas carótidas. E aí você não sabe. Por que você não sabe? Porque você não fez o exame de sangue e você também não fez o exame complementar, que é o exame das carótidas. Ou o primeiro das carótidas. Você pode fazer o das carótidas, que vai dar o seu parâmetro ali. Não tem furada, não tem preparo, não tem nada. É só um exame aqui, uma ultrassonografia no seu pescoço. E ali, o meu cardiologista, doutor, ele disse assim: André, de todos os exames que eu considero na cardiologia, os outros são importantes, mas esse, André, esse é o exame que faz eu tremer quando eu faço. Aí eu disse: por quê, doutor? Ele disse: porque uma vez as placas aqui, não tem remédio, gente, para tirar a placa não, tá? Se você não sabia, eu não gosto de assustar, não gosto de tocar o terror, né? Mas é importante, né, doutor, a gente falar sobre isso aqui para que as pessoas entendam que, eita, mas o cara tava bonzinho, para teve um AVC. E pode ter sido por causa de um problema desse. E hoje em dia a gente está vendo que cada vez mais pessoas mais jovens estão tendo AVC. Sim. Né? Há uns 2, 3 décadas atrás, a gente se identificava AVC
em população acima de 60 anos, 65. Hoje em dia o fator de risco já está menor. Hoje em dia a gente tem tanto AVC em pacientes pediátricos, né, crianças, como em adultos jovens, a partir de 15, 20, 25 anos, né? Então a gente está diminuindo agressivamente a faixa etária. Exatamente. Muita gente nova, né? E de vez em quando a gente está nas redes sociais, tem uma foto lá, né? Informando, e você olha assim e diz, como é que essa pessoa era nova? O que é que aconteceu aqui? Aí tá lá, infarto. Tá lá, infarto. Às vezes pode ter sido um infarto mesmo, mas pode ter sido também um AVC. Vou fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui, que eu tô com a boca seca, e vou bater um papo com a doutora aqui no intervalo. A gente tem muita coisa para conversar, muito gol do Flamengo para comemorar, né, Pedro? Então, aí depois a gente vai pro intervalo, depois tirar uma onda aqui, e depois a gente volta sobre esse tema aí muito importante, AVC silencioso versus ultrassom neurológico. Um abraço aqui a dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra, que tá dando de comer a minha esposa agora nesse momento. Foi fazer um exame de manhã, só saiu agora. Quero mandar um abraço também aqui pra dona Hilda. Dona Hilda sempre perguntando pra mim, mandando mensagem, mandou uma mensagem linda, diz assim: Deus está olhando por ti, saúde e um coração em paz. Deus abençoe você. Muito obrigado, dona Hilda, a senhora também, a todos aí do Capim, tá bom? Satisfação, revê-la e encontrar todo mundo aqui, todo mundo que gosta, que curte do Saúde em Foco, que curte a NN também e o NN Play. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Em outubro.
1h31, boa tarde. Um abraço aqui para Anísia Camilo, que diz boa tarde, NN. Boa tarde, Anísia, que Deus abençoe você, abençoe também o técnico de relógio Ronaldo, técnico de relógio lá na Vila do Grilo, a Ângela, e também a Mércia lá em Olivença, a dona Marli de Leite lá em Garanhuns, todo mundo aqui do 3º Batalhão, SMTT, Polícia Civil, Polícia Militar, 7º Grupamento de Bombeiros Militar, o pessoal da Unidade de Emergência do Agreste, o pessoal do SAMU. Esse pessoal tem uma trabalheira no final de semana que não é brincadeira não, né? Aliás, não é no final de semana só não, a bagaceira começa na quarta, né? Que eu já tô sabendo. É terrível, né? E olha que estão botando álcool, estão botando metanol nas bebidas. Imagine se tivesse tudo normal. Tô conversando com a doutora Guacira Almeida, ela é neurosonografista, e o assunto AVC silencioso versus ultrassom neurológica. Doutora, quais sinais sutis podem indicar que uma pessoa tem um AVC silencioso? Por exemplo, lapsos de memória, alterações cognitivas, tonturas recorrentes, você já falou sobre isso. Mas a impressão que dá, doutora, é que esse negócio é muito comum. Lapsos de memória. Quantas vezes eu mesmo já estacionei o carro aqui no centro, em algum canto. Quando fui sair, eu digo, roubaram meu carro. E eu com a chave no bolso. Aí, isso aí é doidice. É doidice, né? Não é lapso de memória, não, né? Pois é, tá vendo aí, bicho? O cara levar nome de doido ao vivo. Aí, ó, o que é que acontece? Você olha assim, você diz, não, vou refazer os meus passos. Eu sempre faço isso, viu, gente? Dá certo. Pra ver onde é que eu deixei o bendito do carro. Ou alguma coisa, ou a chave do carro. A chave do carro some em casa. A mulher fica doida, você não sabe onde bota nada. Não sei se todo homem é assim, né? Mas, de vez em quando você perde a chave, você não sabe simplesmente onde colocou. E às vezes tá num lugar que você tava ali. Alterações cognitivas, né? Você tem uma dificuldade de cognição e tonturas recorrentes. Você tá ali deitado, de repente, e não fala. Doutor, eu queria até que você depois falasse sobre isso. As pessoas incorrem no erro muito grande à noite, ao levantar para ir no banheiro. Eu já vi um médico falando como é que a gente deve fazer sobre isso nas redes sociais. A gente levanta e já fica em pé para ir no banheiro, né? E as pessoas não têm noção de como isso é perigoso. Mas uma coisa por partes, como diria Jack, o estripador. Quais são os sinais sutis que podem indicar que uma pessoa tem um AVC silencioso com esses lapsos de memória, alterações cognitivas ou tonturas recorrentes? André, assim, em relação aos eventos, os sinais, né, silenciosos que a gente chama, são silenciosos porque a gente não dá o devido atenção, né? Uhum. Que a gente confunde com outros tipos de doenças mais comuns. Mas, dentre eles, a tontura, mas é uma tontura súbita, né? E também passageira, tá? Geralmente é isso que acontece, mas sim pode ser de repetição, tá? Acompanhada sim ou não de cefaleia, sim ou não de pique hipertensivo. E são pessoas mais suscetíveis ao AVC ou a doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, com aqueles fatores de risco que a gente já falou aqui, mas que não custa nada repetir. Que é hipertensão, que é diabetes, tabagismo, né, sedentarismo, história na família hereditária, cardiopatias, tá? Então, é um dos principais, é a tontura, é um dos principais sinais silenciosos. Mas cefaleia também pode ser. O lapso de memória, ele tem um leque aí de gama, desde o estresse do cotidiano, e outros tipos de cognição também. Depende também do estilo de vida, da personalidade, né? De tudo em si. Não se diz só apenas para AVC, tá? Acho que lapso de memória para AVC já é um estágio bem mais avançado, tá? Mas para ser sintoma silencioso, acredito que não tem tanta evidência, tá? Agora sim, pode estar somando, pode. Eu posso ter uma tontura e posso ter uma vertigem e isso me trazer um lapso de memória momentâneo, isso aí tá mal. Mas essa coisa do cotidiano, de você deixar o local, uma coisa e não achar ou não procurar ou esquecer, isso está mais ligado à parte cognitiva e também a estresse.
e a rotina. Tá? Uhum. A cognição em si, alguns sintomas cognitivos como perda de fala súbita, né? Você vai tentar falar uma palavra e não consegue. Não é que você esquece de como se diz. Você não consegue realmente pronunciar aquela palavra, né? Isso também é um sinal, tá? E às vezes você volta e fala. Você não esqueceu a palavra, você só não consegue só pronunciar, né? Isso é um sinal também silencioso de alerta para AVC. Que se chama afasia de entendimento ou de compreensão, ou também afasia motora, ou seja, que você não consegue articular a palavra. Então são esses os sintomas mais comuns que a gente não consegue. Tonturas súbitas ao virar a cabeça, né? Quadro de, como você falou, a questão de você se levantar subitamente, né? Você está em repouso, deitado, e quando você acorda naquele susto, você tem uma síndrome que a gente chama de hipofluxo, né? O sangue não conseguiu chegar no cérebro tão rápido como você conseguiu levantar. E aí você causa uma hipotensão postural, que a gente chama. E aí dá tontura e também é causa de queda, né? Então, pacientes, principalmente idosos, eles têm que se levantar, como a gente chama, por etapas, né? Tem que sentar, respirar e depois levantar. Exatamente. Porque senão o tubo de imagem pode fechar, você pode levar uma queda. É isso. Né? Por falta de fluxo cerebral, ou seja... Doutora, o que muda no acompanhamento de um paciente após a detecção de um AVC silencioso? Por exemplo, a conduta médica, o controle de fatores de risco e as reavaliações. Exatamente isso. Quando você descobre que você está no risco iminente de AVC, você vai correr atrás do prejuízo, né? Ou seja, você vai avaliar primeiro a etiologia, de onde é que vem esse fator de risco, essa causa iminente, né? Geralmente, a maioria são embólicos, que a gente avalia a parte desse teste de microbolhas para ver se tem alguma comunicação da parte direita com a parte esquerda do coração, levando esses microêmbolos que são indetectíveis. Mas também atividade física, modelo de estilo de vida, alimentação, controle pressórico, né? Sedentarismo, a gente não pode reverter, tem que reverter. Sem falar também nos controles dos exames, né? Como você falou bem, da parte de colesterol, de como é que estão as taxas da parte de diabetes, como é que está todo esse seu funcionamento metabólico do seu corpo, né? Procurar saber como é que está as enzimas. Então, assim, a gente sai rastreando todos os outros órgãos, os outros sistemas, para poder evidenciar a causa, né? E mudar o estilo de vida e tratar dessa forma, né? Com medidas não medicamentosas, a gente chama, preventivas. Doutora, e fazer o acompanhamento semestral também. Sim. A neurosonografia, doutora, ela pode ser usada de forma preventiva, mesmo sem sintomas? Por exemplo, quem está ouvindo aqui a gente aqui agora, né? E diz assim, não tenho sintoma nenhum, não tenho sintomatologia nenhuma, mas eu gostaria de investigar, né? Porque... como fala, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Tem gente que passa vários anos sem frequentar o médico. Não vai nenhuma vez no ano fazer um check-up para saber como é que tá. Pelo menos os exames de sangue, né? Como é que tá as suas taxas. Tem gente que é displicente mesmo, não vai. Né? E aí o problema tá aí. Quando vai, é porque sentiu alguma coisa. Principalmente se for homem. O homem geralmente é assim. Eu só vou se sentir, enquanto estiver tocando o barco, vai embora, né? Depois que o motor dá problema, o cara diz, não, eu vou dar uma olhada ali como é que tá. Aí às vezes, né? Então ele queria te perguntar isso. Os pacientes que estão ouvindo a gente aqui agora, não, eu não tenho nada, mas eu quero investigar. Eu gostaria de investigar, gostaria de fazer uma ultrassom neurológica para ver. Enfatizar, né, doutora, o valor da medicina preventiva e da triagem regular disso é importante. Exatamente. Pode sim, né? E principalmente se você tem história na família de alguém que teve um AVC, que é próximo, tio, né, parente próximo, pai, mãe, é mandatório você fazer essa investigação. Se você tem fatores de risco, como pressão alta, se você fuma, estresse, se você é sedentário, tudo isso são fatores de risco que você pode desenvolver o AVC, e sim, você deve fazer uma ultrassom neurológica ou um protocolo de avaliação de doença carotídea, que a gente inclui tanto a parte de ultrassom de dobro transcraniano como a ultrassom das carótidas e vertebrais. Então você consegue com esse protocolo avaliar o seu risco e
possivelmente até a causa. Perfeito. E qual é a principal mensagem que você deixaria para o público hoje sobre a importância de investigar o cérebro antes que os sintomas apareçam? É exatamente como você falou, a gente precisa manter uma rotina, né, adequada de cuidados com a saúde, e principalmente um dos cuidados é você fazer os exames preventivos, né? A partir de, hoje em dia a gente não tem aquela idade a partir dos 60 anos que os riscos vão aparecer, não. A partir de 35 anos, a Sociedade Brasileira Mundial de Cuidados de Doenças Vasculares, ela já indicam você fazer os primeiros exames investigatórios e preventivos, né? Tanto da parte de laboratório, como também da parte de investigação por imagem, né? Cardiovascular e cerebrovascular. Então, assim, pacientes que, mesmo sem ter fator de risco iminente, como pressão alta, diabetes ou tabagismo, mas essas pessoas têm que estar avaliando e checando, como você mesmo falou, fazendo check-up uma vez por ano, né? Acho que não é a melhor forma de você fazer. E a maior mensagem que eu queria passar aqui é que a gente realmente tem que pensar em AVC como uma causa eminente e muito grave, né, no mundo todo. Então, tanto ela incapacita como ela mata. Então, a gente tem que estar atento a qualquer alerta. Então, assim, 1 minuto é muito importante para o AVC. Então, você tem que agir tão rápido como ele. E conhecer os sinais do AVC é muito importante, porque ele ajuda tanto a você como a pessoa próxima sua, e você consegue ser o herói dela naquele momento, porque você teve a iniciativa de levá-la para um atendimento. Porque o que a gente vê hoje em dia é que às vezes a população em si não dá o certo valor. Trouxou a boca, mas daqui a pouco fala normal. Deu uma tontura, mas daqui a pouco voltou ao normal. E perdeu tempo, né? Perdeu o time, que a gente chama. Tanto de fazer a medicação para tentar reverter o quadro, como também para reabilitar mais cedo. Porque o AVC hoje, tanto ele é tratável, tem uma janela boa aí de tratamento, como a reabilitação, quanto mais cedo, mais você consegue recuperar as sequelas que você teve por conta da lesão. Tá? Doutora, no sábado agora, no dia 29 de outubro, se comemora o Dia Mundial em Combate ao AVC. Mas sábado agora, dia 25, em Arapiraca, vai ter um evento AVC, AVC na praça, né? E aí vai ter aferição de pressão, vai ter glicemia capilar, que são dos pilares dos fatores de risco, além de panfletagem com informações sobre prevenção, cuidados e reabilitação dessa patologia, que é a segunda maior causa de mortalidade no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento? Você vai estar lá? Com certeza. Essa será a nossa 3ª edição, né, do AVC na Praça. A gente faz esse movimento desde quando a gente iniciou a unidade de AVC, do HEDH, da nossa Hospital de Emergência, juntamente com a Sociedade Alagoana de AVC, Combate AVC, como a rede de reabilitação também de AVC, tá? O apoio da nossa colega, amiga, a Jussara Borges, nossa fisioterapeuta, doutora, então, que é uma das coordenadoras dessa sociedade, desses eventos. Apoio também do município, né, e do estado, através da linha AVC, cuidado de AVC, do programa AVC das Sinais. Então, nesse momento, a gente vai fazer esse impacto na sociedade, né, um corpo a corpo, uma conversa direta, para passar a importância que tem você reconhecer o AVC, quais são os principais sinais, né, que alertam você como AVC, ou seja, a perda da força de um lado do corpo, a boca troncha, o olho caído, você não consegue falar, você não consegue entender, não consegue levantar os braços. Não consegue sorrir. Não consegue sorrir. São os sinais básicos, mas que até uma criança pode reconhecer, né? Uma coisa muito importante que é a iniciativa Angels, que é aquela iniciativa que certifica as unidades de AVC, a gente está montando aqui no município de Arapiraca, uma coisa até inédita para o nosso estado, é fazer de Arapiraca uma cidade Angel, uma cidade que cuida do AVC. Então, existe uma mobilização aí entre as escolas, né, pré-escolar,
a crianças a partir de 7 anos, em todas as redes da educação municipal, como também no SAMU e como na rede de atenção básica da saúde. Então, se a gente conseguir fazer essa mobilização, Arapiraca daqui a um ano vai estar recebendo a certificação como cidade Angels do AVC. Então, vai ser muito importante para a nossa população, porque isso reflete num cuidado e numa atenção maior ao AVC e diminui drasticamente as taxas de mortalidade, porque você consegue reconhecer o AVC mais cedo. Perfeito, perfeito. Não deixe de participar. Qual praça vai ser, doutora? Na Praça Marques da Silva. Praça Marques da Silva, ali no centro de Arapiraca, onde tem o Bradesco, onde tem os outros bancos ali. Isso, a Caixa Econômica, né? Isso. Ali, a partir das 9 horas da manhã, tá? A gente vai estar com a tenda lá e com a equipe de todos os profissionais da unidade de AVC, do Hospital de Emergência, como também alguns alunos, residentes, acadêmicos. A gente faz uma mobilização ali em massa. É muito legal, muito Perfeito, importante. Gente. A partir das 9 da manhã, sábado Contamos que com vem, vocês. não perca. Vai ser até que horas? De 9 às? De 9 a meio-dia. De 9 a meio-dia. Então você tem 3 horas aí, gente. É de graça, tá? Então vai lá, aferir sua pressão, ver sua glicemia, como é que tá. É importante fazer esse conclame aqui. Essas taxas, elas podem dizer muita coisa, como a gente falou aqui. É o início de tudo. Seja para bom ou seja para um negócio não tão bom. E você pode prevenir, né? E você pode prevenir isso com uma glicemia, você pode prevenir isso com aferição de pressão. Vai lá, né? Participa na Praça Marques das 9 ao meio-dia no próximo sábado. Eu vou dar uma aparecida lá também. Sim. Não? Vamos lá. Doutora Guacira Almeida atende aqui na Clínica Una, fica na Rua São Miguel, no centro de Arapiraca, número 115. E você pode agendar, sim, a sua neurosonografia para fazer esse rastreio. Não tenho nada não, mas eu ouvi no Saúde em Foco, eu quero fazer, doutora, eu quero prevenir, eu quero ficar em paz comigo mesmo, né? Então, agenda aí, 829-9977-0374. É o WhatsApp, você pode marcar a sua neurosonografia pelo WhatsApp. Gente, é um exame indolor, não tem preparo. É só você marcar e fazer o exame. O resultado sai quase que na hora, tá? Então é 829-9977-0374. A doutora Guacira atende aqui nas segundas-feiras, né? Segunda-feira. Aumentou os dias? Não. Ainda não, só na segunda-feira. Então, hoje ainda dá tempo. 99977-0374. Querida, obrigado por ter vindo. Muito bom tê-la aqui de volta. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a você mais uma vez pela oportunidade e que a mensagem de hoje fique na cabeça de todos. Vamos ter alertas, ficar atentas aos sinais de alerta de AVC. Perfeito. Gente, amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. Ela esteve num congresso da MSD na Merck Sharp Dome, uma grande multinacional, inclusive humana e também veterinária. E ela vai trazer algumas novidades pra gente amanhã. Mas ela escolheu falar sobre Outubro Rosa também pet. Câncer de mama em pets. Existe, viu, gente? O que você precisa saber antes que seja tarde. Com a doutora Alessandra Nogueira, médica veterinária da nossa querida Bicho de Patas, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, né? Aguentar a gente aqui de volta depois de uma semana aí de molho, mas tá tudo certo, tá tudo bem. E amanhã, com a graça do nosso Deus, a gente volta às 13 horas aqui na melhor, na Number One, NN FM e no NN Play, tá bom? Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau.